O que arte, design e o budismo têm em comum? Olá, tudo bem? Eu sou Leonardo Ota, praticante do budismo há mais de 10 anos e eu quero te contar uma história agora que vai ser interessante, vai ser um pouco diferente e eu tento trazer experiências do dia a dia e a aplicação do budismo nessas coisas. Então acho que isso pode te ajudar mais a ver os ensinamentos budistas em prática. É o objetivo aqui desse canal do YouTube. E uma coisa interessante, eu estava conversando com a minha companheira, a Brenda, e eu comparei ela com arte e eu com design. Eu não sei se você sabe a diferença. A minha formação é em designer gráfico, eu nem cheguei a concluir, eu fui até o 7º período. Uma das primeiras aulas que eu lembro era sobre a diferença de arte e design. Depois você vai entender como é que tudo isso tem a ver com o budismo, que eu vou te explicar lá na frente. A arte não necessariamente precisa ter uma função. Então, por exemplo, cadeira. Uma cadeira, em relação à arte, ela pode ter os pés em cima de onde se senta ou no encosto. Então a arte, um quadro, ele não necessariamente precisa ter uma função, ele pode na arte. Essa é uma das definições, né? Já o design, tudo criado em relação a design precisa ter função. Foi isso, uma das primeiras coisas que eu aprendi na faculdade, nas aulas sobre design. Então, uma cadeira, se você é um designer e você vai projetar uma cadeira, ela precisa ter a função de sentar. Então, cada coisa tem a sua função. Eu funciono, e o que isso tem a ver com a história que eu quero te contar? Eu funciono como se fosse o design. Então, para mim, cada coisa tem uma função. Uma colher é uma colher, uma garrafa, se eu comprar uma garrafa para chá, eu uso só para colocar chá. Minha companheira, ela é diferente. Ela funciona de uma forma diferente, completamente o oposto de mim. Então uma garrafa que coloca chá, ela coloca café, e aí para mim, poxa, vai ficar o gosto do chá e do café. Eu não estou dizendo que ela está certa ou eu estou certo, ela está errada ou eu estou errado. São formas diferentes de ver as coisas. Eu até brinquei com ela, que ela falou, eu não sei se eu corto cabelo careca. Eu falei, mas careca é igual o Monge Genshou, meu mestre. Ela falou, não, mas careca para mim não é isso. Careca é quando tem um pouquinho de... Então ela dá funções e características diferentes para as coisas no mundo dela. E isso vamos supor que ela seria mais da arte, né? A arte não necessariamente uma coisa precisa ter aquela função. E eu já sou mais metódico, então eu gosto que cada coisa tenha a sua função. Então, eu conversando isso com ela, eu percebi que cada um tem a sua característica. A gente tem que aceitar a característica do outro. Não necessariamente a gente precisa concordar ou não, mas a gente aceita. E onde é que o budismo entra nisso tudo? Em relação à aceitação. Eu fiz uma live uma vez com o meu mestre Monge Genshou, ele disse exatamente isso. Nós precisamos aceitar aquilo que nós não podemos mudar e mudar o que nós podemos, que é a nossa mente. Como a forma como a gente reage às coisas. Então, quando nós aceitamos como o outro é, nós aceitamos que cada um tem suas próprias características e nós tentamos viver em harmonia com isso, é muito melhor para todo mundo. Você luta e não aceita o que é diferente de você, você não consegue viver em harmonia. E eu estava conversando com a minha companheira, eu falei, amor, pronto, a gente já sabe as nossas características, como um é, pode ser até que em determinados momentos a gente não concorde um com o outro, porém a gente aceita que cada um tem a sua própria característica. E se a gente identifica e tem consciência disso, bater de frente não é uma solução. Bater de frente só vai gerar mais desarmonia. E eu comentei isso com ela. Não adianta eu tentar falar para você que você tem que ser de outro jeito, e você também não adianta falar para mim que eu tenho que ser de outro jeito. Cada um está, vamos dizer, satisfeito com as suas próprias características. Se isso não prejudica a nossa relação, cada um pode ter a sua forma de ver e é saudável isso, ter diferentes formas. Na prática, o budismo tem me ensinado isso. Para mim é muito bom a prática da meditação, o zazen que eu faço e uma série de práticas que a gente vai trazendo para o nosso dia a dia. Eu percebo que a prática em si da meditação, que é a base, traz essa consciência para compreender melhor as coisas, me compreender, aceitar mais o que eu não posso mudar, aceitar outras pessoas, outras opiniões. Então eu quis trazer essa história e todas essas questões até pessoais para você ver como que um praticante budista pode aplicar isso no dia a dia, pode aplicar na sua vida. Porque quando a gente nega essas coisas, nós não aceitamos, nós adicionamos sofrimento para a nossa vida. E o objetivo é viver em harmonia, viver tranquilo. A gente só pode viver tranquilo aqui dentro da nossa mente.
no nosso coração e não achando que o mundo tem que mudar para nós estarmos bem. A gente precisa mudar internamente, ter mais consciência sobre as coisas para praticar no dia a dia esses ensinamentos e viver em harmonia com todo mundo, que for possível, da forma como for possível para cada um. Vou pedir para você deixar um comentário aqui embaixo, que é muito importante para eu saber se fez sentido isso para você, se de alguma forma isso que eu trouxe aqui para compartilhar com você faz sentido, te ajuda, te dá alguma percepção diferente, se agrega, se não agrega, deixa um comentário, é super importante. Então um grande abraço, te vejo no próximo vídeo. O quê? É porque eu fiquei pensando, como é que ele vai gravar vídeo